Interessante. Sou Araújo, Daniel Araújo. Josué Sectori. O primeiro tópico sobre esse assunto, neutralidade, não tomar partido em acontecimentos com os outros. Então, cada um está vivendo uma prova, um teste, como quiser ver. Eu aqui tenho a correlação lá, interligação, interconexão das coisas. Mas daqui a pouco eu não tenho tanta a ver com a história. Então fica neutro, não tomar partido é esse que está certo, que está errado. Muitas vezes é jogar na nossa cara, que nem uma briga de casal, não mete a colher em briga de casal. Muitas vezes tu vê um casal brigando lá e começa a julgar, e esse está certo e está errado, nós vamos se separar. E 5 minutos depois estão bem, e tu fica perdendo tempo e julgando e sofrendo, sei lá o quê. Eu penso que, antes de mais nada, a gente deve fazer um breve relato de por que o não sei. Né? Por que a gente não deve considerar as questões como verdade absoluta. Bom, o princípio básico, e quem entrou aqui começou a trazer a explicação foi o Paulo, né? O princípio básico da questão do não sei, ele serve para que tu não estabeleça coisa alguma como sendo verdade universal. Ela no máximo pode ser uma verdade para ti. Então tu pode dizer, sei lá, Daniel está sentado na cadeira. Para mim isso pode ser uma verdade, porque eu estou vendo isso. Mas talvez para Daniel ele diz, não, eu não estou sentado aqui, eu estou atirado aqui, eu estou de qualquer jeito aqui, para mim isso não é estar sentado. Então o princípio básico é compreendendo que todas as verdades são meias verdades, que nada é aquilo que tu acredita que é. Que tudo está passando só pelo teu filtro mental, que por comparação diz para ti mesmo, te dá um conceito dizendo isso é assim e é desse jeito. Então o não sei, o que ele faz? Ele tira esse poder de verdade das coisas. Quando tu vai dizer, eu não sei se é isso, eu não sei se é aquilo, se apresenta assim. Eu lembro que Chico Xavier, em uma entrevista, ele dizia uma coisa muito bacana, né? Que quando entrevistado sobre as questões do mundo, cosmogênese, universo e tal, ele diz o seguinte, olha, eu não sei de nada não, mas eu desconfio de tanta coisa. E a proposta é justamente essa, porque quando a gente estabelece alguma coisa, é assim, pronto, criou uma verdade e o mundo vai vir justamente para desconstruir essa tua verdade, porque para ti é assim, mas para 1 bilhão de outras pessoas não é. E aí a coisa vai por terra. E o não sei, ele faz com que tu agregue a todos, dizendo, olha, para mim parece ser assim, mas tem outros que não, então eu não sei como é que é. E se Deus tudo pode, se tu dizer que não, aí que acontece. Ele vai te mostrar que sim. Nós temos vários exemplos na casa de pessoas que dizem, comigo não é assim, eu não quero isso, e é tudo que vem e acontece. Então é melhor ficar neutro na história, não sei. Para não puxar carga. Eu tenho uma história bacana em relação a isso, né? Como a gente trabalha a questão da amorosidade aqui, e nós somos visados, né? A nossa opinião, o pessoal quer instigar, né? Me lembra isso muito Jesus e os fariseus, né? Os fariseus faziam isso com Jesus. Há pouco tempo atrás, no almoço de família, no domingo de família e tal, a coisa toda, né? E deu essa história do João de Deus. E gente dizendo que ele é um santo, gente dizendo que ele é um crápula, que ele estuprou, que ele, sei lá, entendeu? E aí nós estávamos no almoço ali, 7, 8 pessoas, e um casal que estava na minha frente, 2 pessoas que eu gosto muito, né? Sabendo que a gente tem um envolvimento nas questões da espiritualidade, dizer, tá, mas qual que é a tua opinião sobre isso? Eu não tenho opinião nenhuma, eu não estava lá para saber se ele fez ou se ele não fez. O que eu vejo é que tem 10 mil pessoas dizendo que ele fez algumas coisas, tem mais um outro X dizendo que ele fez outras, mas o que ele fez, eu não sei, eu não tenho que manifestar. Aí o rapaz diz, tá, mas tu não acha que ele tem que ser punido? Eu digo, eu acho que todo mundo, ninguém está acima da lei, do bom e do mal, nada disso. Agora, ao invés de ficar atirando pedra sem saber o que aconteceu, deixa que se descubra, e que se for culpado, que recaia sobre ele todo o fardo dos seus atos. Agora, não sou eu que vou ficar julgando, apontando, dizendo como é que tem que ser, como é que não tem que ser, porque eu não sei. Puxando essa linha de raciocínio, que as entidades falaram que no próximo século
vai cair as máscaras e tudo vai ser trazido à tona, né? Não vai ter mais nada oculto. Esse processo já se iniciou, né? Para quem não tem nada a ver, que a gente falou, vai ser muito forçado a tentação de julgar. Daí a tua parte é o julgamento. Daí tu vai estar atiando o cara e às vezes passando por isso, talvez em vida futura ou nessa vida mesmo, para se abster desse negócio de julgamento. Sabe que eu até algum tempo atrás, eu era uma pessoa assim, super, buscava muita informação do mundo, né? Então era rádio, jornal, revista, site, blog, não sei, de tudo acontecendo no mundo. Faz alguns anos que eu não assisto mais televisão, né? Que eu não leio mais jornal. Cara, e como a vida ficou muito mais tranquila. Sim. Eu faço só o que eu gosto, o que me faz feliz. Chega menos problema. Mas é óbvio, porque se tu não sabe, e outra, eu saber ou não vai mudar coisa alguma, sim, ficou muito mais fácil viver, conviver com as pessoas. E começa, tu sabe aquilo? Eu começo, eu não sei de nada, mas até porque não me diz respeito, não me interessa. Comigo, de acontecimentos muito impactantes que saíram por tudo. E eu não sabia, depois viram de mim, já tinha passado um tempo. Eu fiquei sabendo hoje de manhã por vocês, porque eu nem sabia. E daí eu pensei, não perdi nada não saber aquilo, ganhei, porque eu deixei de sofrer naquela situação. O que a gente observa dentro de um contexto que a gente, digamos assim, busca observar dentro dos estudos da morosidade, é com relação ao certo e errado, né? Dentro disso, a gente aborda muito aquilo que nos incomoda, né? Então, o que a gente observa aqui, nós temos uma oficina aqui, que a gente chama de Escola da Vida, que a gente começa a relatar as situações de cada um do cotidiano, da semana, mais no sentido de experiência interna, terapia de grupo, uma espécie de terapia de grupo, mas comumente a gente observa que a gente é recorrente no dia a dia sobre as coisas nas mesmas situações. Então a prática do não sei, ele vem justamente para a gente assim solapar isso, passar por cima e dizer assim, não, basta, chega disso, não quero mais isso na minha vida. É que o que acontece, né? A gente vê que a recorrência do que todos falam é porque a verdade ainda está ali dentro. Aquele tem que ser assim ainda está batendo forte aqui dentro e determinando como as coisas são. Quando tu consegue colocar o não sei, ou seja, que é o contraveneno, né? Assim, tem que ser assim, não sei, tem que ser não sei, não sei. Aí chega um ponto que tu desassocia a necessidade de que as coisas sejam como a verdade que tu criou. Que vem aquelas provas, que vem externas, para te chegar a fazer as coisas, para ver que escolha tu vai ter, e aí tu consegue neutralizar, né? Perfeito. Então aqui, o próximo tópico é a questão do comer a maçã do conhecimento. Comer o fruto da árvore do conhecimento, o saber. Daí depois tu vai começar a inflar teu ego, vai querer brigar pela tua verdade. Ter razão. Ter razão e ser reconhecido pelo que sabe. Olha, isso é terrível. Tirar o lugar de Deus. Eu vou começar a eu sei. Só toda a verdade só ele sabe. A realidade é de Deus. Essa é um fardo pesado, porque quanto mais você tem, mais você tem que abdicar, mais você tem que desconstruir. Então é um trabalho muito, por exemplo, eu cheguei a fazer mestrado, né? E com isso, digamos assim, em relação a outros irmãos aqui da casa, que a gente se coloca sempre no mesmo patamar. Existe essa de não tem melhor nem pior, como ele mesmo, o Betor falou, não passa a mão na cabeça de ninguém. Então aqui a gente, por exemplo, se a gente varre o chão, passa pano no chão, limpa banheiro, não tem essa de faz o café, atende as pessoas, quer dizer, não existe essa distinção de quem é melhor do que ninguém. Dito isso, o que ocorre? Que a gente tem que desconstruir essas verdades, quanto mais não tem aquele ditado que diz assim, quanto maior o pé, maior o tombo, né? Quanto maior a árvore, maior o tombo. Então, a gente tem mais dificuldade de desapegar dessas coisas que a gente tem o conhecimento. Enquanto que o humilde lá
lá, ele simplesmente já vai direto no foco que é o amor, o coração, quer dizer, não perde tempo na evolução. Perfeito, e isso é bem interessante. E com isso a gente não está dizendo aqui que tu não tem que estudar, que tu não tem que fazer teu mestrado, teu doutorado, nada a ver disso. A grande questão é que ele serve para as questões do mundo. Agora, para as tuas questões de ti para com Deus, de ti para contigo mesmo, não vai servir de nada. Sim. Agora que entrando na... Até porque a gente não leva diploma nenhum. Não, é interessante, tem muita gente, a gente vê no movimento assim, de evoluir, só que até onde eu percebi, a gente estuda, aí é uma evolução do nível ético-moral, não é evolução de, sei lá, chegar à nave espacial. Deus não precisa de nave espacial, mas Deus precisa que tu seja um espírito pleno de si mesmo. A questão aqui, daí, acho que a gente já comentou, evitar discussões e brigas, é o que tu contou ali nesse encontro familiar, se tu dissesse é assim, Aí Deus ia botar alguém, ganhar. Deus ia incluir alguém ali para te contrariar. Claro, e daí claro. Não, e tinham posições antagônicas na mesma mesa, e eles queriam ver para que lado eu ia aprender. Eu digo, eu não sei. Senão, e depois cada um vai continuar com as suas verdades. Aí vem a questão. Ninguém, Aí vem a questão da expectativa, né? Quando você cria expectativa, e então o não sei também serve. Né? Claro, não alimente isso. Por exemplo, não adianta, a gente mesmo aqui na casa, tendo todos esses conhecimentos, esse ensinamento de como proceder, a gente ainda cai normal. Escorrega na Todo lama. mundo. Todo mundo. Não existe essa aqui. Então eu vinha pensando, me programando, eu vou estudar, vou fazer, porque eu entrei no curso agora, né, de naturopatia. Então eu vinha me programando, eu vou fazer isso. Aí vem o horário vigiar, sabe? Então aí cai a ficha. O que Deus quiser, né? Pronto, Eu não sei, né? É de Deus, então assim será, se tiver de ser. Agora esse tempo aqui, essa pergunta aqui, uma vez eu pedi. Qual é a pergunta? Eu pedi para o mentor assim, no universo é tudo igual, tem uma coisa semelhante aqui, ele disse a única coisa que é universal é a lei do amor, o amor. Então aqui a gravidade puxa, a chuva cai, lá pode ser o contrário, outro Água brota do chão para o espaço. Não limite Deus. Então, tu sabe o quê? Se tu realmente disser não sei nada, teu espírito, ele está mais pronto para se adaptar em qualquer lugar. Do que, não é isso, não pode ser isso. Então, até aqui na vida, daí tu não consegue se adaptar, tu sofre, porque cada lugar que tu vai é diferente, né? E daí, eu pensava que sabia e não sei. Então, o não sei é assim, é virgem, original, assim, natural, uma coisa genérica, no sentido assim, de chegar em qualquer lugar e conseguir se adaptar fácil. E perfeitamente socrático, né? É socrático. Aí Só sei que nada sei. Nada sei. Que nada sei. Nada, não, mas ainda saber que nada sabe é saber alguma coisa. É nada saber. É justamente isso que eu ia falar. É mal traduzido. Isso hoje a gente coloca assim, verbaliza de uma forma prática aquilo que Sócrates já dizia. Sei que nada sei, né? De forma que a gente, quando aparecem situações na nossa frente, e isso também está dentro de um ponto de vista do olhar, assim, orar e vigiar, porque se você não está sentinela de si mesmo, você acaba, a tua mente acaba levando, vamos dizer assim, você está aqui, mas tua mente está viajando, pensando uma coisa ou outra, então você não deve estar fora dessa vigília constante. E eu passei por isso, no querer saber, né? Estou desconstruindo. Então, o cara passa por chato. Vamos falar num assunto, conversando lá. Eu sei. Vou lá, quero falar um monte, falar o contrário do que pensam, dizer que a minha verdade é maior. E depois começa a puxar, as pessoas começam a te isolar. Nem querem mais falar contigo. Porque o sabichão, o que sabe tudo, vai dizer que está errado, vai querer nos humilhar. E daí você ia se universalizar, já que eles querem que te dê a razão, que dê a razão para o outro. Exatamente, então, dou a tua razão. Só não sei que daí tu vai conseguir
deixar... E a experiência que nós passamos juntos, né, quando nós estávamos lá naquela outra cidade lá, e é justamente isso, de quando em Roma, faça como os romanos, né? Ou seja, se ali no ambiente que tu tá, as pessoas têm uma forma de pensar divergente da tua, se harmonize com esse universalismo com ele. Ou seja, não é mudar o que tu pensa, não, mas enquanto está ali, aquele ser o teu universo, ou seja, a maneira como eles pensam é o teu universo, e aí tu te transforma aí tu fica uma pessoa agradável. Porque tu não fica tendo que dizendo, ó, isso tá errado, isso aí. Cara, a coisa mais chata que tem é alguém chegar metendo bedelho na tua vida. Olha, eu me lembro agora, me veio à mente agora um engrama que ficou assim como uma experiência de ensinamento que eu recebi aqui na casa, que uma historinha assim, que uma entidade chegou para outra, isso no plano espiritual, ela olhando aqui para a Terra e dizendo assim, olha, tá vendo aquela pessoa ali, aquele humano, ele cometeu aquele deslize. Eu, se tivesse encarnado, eu nunca ia fazer aquilo lá. Ou seja, quando encarna, aí é que faz pior. Por quê? Ele tem que entrar na sintonia, como falou aí, em Roma, haja como os romanos. Então, ele tem que se desvencilhar de toda essa permeabilidade de coisas que nos cercam, que faz a gente agir conforme a nossa programação, vamos dizer assim, de cada país, porque se eu encarno no Brasil, eu vou agir conforme a cultura local, permeada aqui, né? Se eu vou, digamos, para o Japão, eu vou raciocinar conforme a cultura de lá. Se eu vou para o Oriente Médio, eu vou ser com toda aquela cultura religiosa, com toda aquela coisa histórica que eles têm. É a programação de cada. Então, o espírito, quando está livre desses percalços, digamos assim, programáticos, menores, ela tem mais liberdade de pensar. E aí, muitas das vezes, ela como tem um livre-arbítrio lá no plano espiritual, digamos assim, né? Claro, dependendo se for no Devas, ainda está no mesmo escopo daqui, né? Mas se ela tiver num plano mais elevado, ela tem mais livre-arbítrio. Eu me lembro uma entidade que certa vez falou para mim, a gente conversando, e ele disse exatamente isso. Sabe aquele programa BBB? Vocês são exatamente isso. Vocês ficam aqui, ficam fazendo esse monte de besteira que fazem, e o pessoal que vai encarnar, fica ali olhando e dizendo, mas eu quando estiver lá não vou fazer isso, eu quando estiver aqui, aí vem e faz a mesma coisa. Né? Porque quando está na tua pele, é bem quanto o livro dos Espíritos, né? Quando aqui encarnam, né, as suas vontades passam a ser outras. Né? A questão do gênero próprio escolhido. Então aqui a questão do não ser tu não... Ninguém gosta de ouvir não, vamos dizer assim, né? Fere o orgulho, o ego do outro. Então o outro disse que é de um jeito, daí tu pensa diferente, tu dizer não é assim, daí o que vai acontecer? Dois vão brigar, o todo perde, né? Conflito. E daí quem sofre também, tu sofre. Então vale a pena o teu sofrimento ou é melhor assim? Porque isso serve só para a gente chegar num estado de consciência elevado. Né? O mentor falou certa vez que esse universo foi desenvolvido a partir de uma ideia de oposição, ou seja, né? Seres que têm opiniões diametralmente opostas, colocadas juntas, para ver se vão conseguir se conciliar, se amar, ou se vão ficar brigando eternamente. Né? Então, e a proposta do não sei é tirar a necessidade de defender posição. É soltar as armas. Quem não está armado não briga. Um estado de consciência e tem um ego formado, tem as suas verdades de família e tudo, que eles estão falando, senão é que nem um viveiro cheio de pássaros, e cada um querendo impor a verdade ao outro, se debatendo. Vão se degladiar, né? Então deixa o outro pensar do jeito que ele quiser. Não vai seja mudar, feliz. Só se ele te pedir uma opinião, então. Daí fica harmonioso a coisa, senão O não sei, ele passa a ser digamos assim, um grito do Ipiranga, né? Como a gente chama aqui no Brasil, que é o grito de liberdade. Isso. Quando você não está atrelado a nenhuma convicção, você fica
tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, claro. para sermos livres, nós temos que não saber de nada, não ser... Mente disciplinada. Inclusive aqui na casa, dando uma conotação de conhecimento, de experiência, né? Tem pessoas que chegam aqui e ainda não estão preparadas assim, estão muito apegadas às situações ainda que vivenciam, que elas não conseguem desapegar. Então não conseguem, digamos assim, aceitar a liberdade. Pense em uma pessoa que está preso e prefere ficar preso, né? Então, somos todos nós que nos mantemos presos ao mundo. Então isso não cabe eu, enquanto julgador da situação, colocando isso como exemplo, também estou aqui porque eu ainda tenho muita coisa para me desvencilhar. Ou seja, todos nós que estamos aqui é porque nós estamos com o rabo preso, porque senão nós nem aqui encarnaríamos mais, né? Uma outra visão que eu tenho, assim, o que quer saber muito, né? Então, tu tá num setor e tem um problema lá, é assim. Ele tá puxando para ele aquilo, então, tipo assim, ele vai ser um pouco mais escravizado, assim, vai cair mais carga para ele. Tu sabe, então vai lá tu e faz, né? Então faz. Daí, às vezes, não sabe tudo isso que achava que sabia. Então, não queira toda hora se parecer melhor que os outros, né? Nessa questão. Até de porque saber. isso tira um fardo tão grande das costas. É tão bom ser bobo, né? Porque daí não tem expectativa, não gera conflito. É tão bom passar como você, eu sou bobo. Passar pelo mundo. Aí tu passa pelas beiradas e tu não entra no foco das situações, onde todo mundo fica esperando o que vai acontecer e dá partir de ti, não sei. É muito mais tranquilo, aí tu vive a tua vida serena, leve, suave. E por mim, defendi muito algumas verdades que eu já não acredito mais. Então, vamos dizer assim, foi um desgaste. E também, muita gente, é aquele negócio que a língua é chicote da bunda, né? Então, tu diz que Deus vai te mostrar que não é. Porque meu filho vai comer de tudo. Daí vem o filho que não gosta. Então, não queira saber, porque a tua mente também como é que é? É que no computador trabalha demais, né? Não tem paz. Querendo pegar a informação e jogar para dentro, me vem à mente agora, sabe, que a gente observa que tem muita família, muitos pais que são, muitas das vezes, de uma cultura, digamos assim, tradicionalista e tal, apegado às coisas de costume, e de repente Deus coloca ela à prova, que coloca na família dela uma pessoa desajustada socialmente, é o que a gente chama de marginal, né? Marginal porque ovelha negra, vive à margem daquilo que a sociedade considera como certo. Então, o termo marginal não se refere só a dos maiores marginais que existiram na história foi Jesus. Ele era um marginal, né? Porque vivia à margem daquilo que a sociedade considerava como seria dentro das normas. Do que a cultura estabelecia. Então, por exemplo, os judeus, que eram os donos da cultura, diziam assim, não, o que Moisés pregava era o que é certo, né? Então, era estanque aquilo. Então, quando... aí me vem outra coisa aqui à mente, a questão da lei de Newton, né? Que é a lei de inércia. Enquanto um corpo está parado ou em movimento, ele tende a ficar parado ou em movimento até que uma força externa venha e o tire dessa condição. Altere essa condição de estática, né? Estática de movimento ou de inércia. Então, Cristo foi aquilo que veio com uma opinião diferente daquilo que estava estabelecido, né? Então, numa família pode ocorrer isso justamente uma pessoa com uma conduta ou com um estereótipo
Claro. De gênero. Exato, gênero, de qualquer coisa. Justamente para quê? Para gerar oposição. E aí, nessa oposição, ver se as pessoas, se eles vão se amar ou vão se degladiar. Exato, é muito simples, né? Muito simples. Toda a ideia, toda a lógica espiritual é exatamente oposta à lógica do mundo. Diametralmente oposta. Né? E aqui nós vamos fazer isso, nós vamos conflitar, ou nós vamos compreender, nós vamos amar que alguns têm que viver para o mundo ainda porque não criaram consciência para estar além do mundo. Só para terminar, sobre os saberes, informação espiritual. Então eu lia muito, daí cada autor falava uma coisa diferente e era um monte de coisa na minha cabeça. E o mentor disse: tu vai desconstruir isso aí, para o quanto antes. Isso aí entenda que o Maia, a realidade daquele, tá certo? Só para aquele, não é para ti. Se tu se afinizar, tudo bem. Daí um falava A, outro dizia B, C, e eu A, e daí ele brigava, impor a verdade para os outros. Isso. Daí parei por um tempo e ia dormir no período que eu lia. Ele disse: pelo menos assim tu consegue talvez ir à fonte. Então, é tão bom não saber. É libertador, cara. É libertador. Os caras sabem, mas então tu vai ser burro, talvez seja feliz. Os que mais sabem, eu não sei se são tão felizes porque... Não, o que eu vejo, as pessoas que sabem muito do mundo e que sabem muito das coisas, é tudo gente depressiva, angustiada, neurótica e problemática. E daí isso faz mal, aquilo lá, o outro disse, alguém pesquisou e tal, então... Cara, eu tava vendo o senhor mais Leandro Carnal falando sobre isso. A gente, ele exaltava, porque dentro do entendimento dele, é perfeito, aí fala sobre Woody Allen, sobre um monte de personagens da nossa história, esses se destacaram muito, mas eram pessoas que tinham uma vida de uma mediocridade absurda. Então, se o bom do mundo é esse, eu quero ser o problema do mundo, cara. Falando nisso, só para terminar, eu pedi para o mentor no passado em quem ele vinha, né, eram os mais sábios da época, não, os mais humildes, porque eles eram mais puros, vamos dizer assim. Eles iam vir falar para aquele que já achava que já sabia tudo, eles iam ter que pegar e desconstruir o cara para voltar ele a ser quase a mentalidade de uma criança, para conseguir então passar a informação mais lúcida. Então preferiam vir falar de Pitágoras, né? Eles eram bem simples, daí é mais fácil de passar do que aquele que já tem ideia pré-formada que vai defender. Até os doutores da lei. Tem que ver isso na casa de outro lugar também. Que quem já vem de outro lugar com ideias pré-formadas, ele sofre mais. Não, quem chega aqui já sabendo um monte de coisa, só apanha, né? E daí é aquele... Eu posso dizer de carteirinha isso aí. Nós conversamos com ele, eu sonho, eu acordo cansado dos sonhos, eu acho que eu trabalho muito do outro lado. E daí, e a gente vê uns rapazes novos aí, o guri que entrava há pouco. Chegando, né? Tu tem algum problema? Não. Os que tem mais problema são os burros velhos, que estão cheios de verdade do mundo e cheios de condição para viver. Como vocês estão observando a discussão é acirrada, não para por aqui. Sim. Agradecemos a todos, dê um like. Muito obrigado. E paz seja convosco. Que assim seja.